Quando ele fala aqui para nós que ao toque dos operários divinos a matéria elementar fora no princípio transubstanciada, o que é a matéria elementar, gente? Vamos rememorar, né? O que é a matéria elementar? O que é isso? Seria o átomo? Hã? Seria o átomo? Sim, ou já transubstanciado, né? Que ele vai falar aqui que no princípio transubstanciada em massa astronômica de elétrons e prótons. Então, claro que ele está falando aqui desse princípio. Mas o que é essa matéria elementar? Fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. Então, é a matéria de onde tudo sai, por isso elementar. Tá? A matéria primeira, a matéria primária do universo. Então, tudo que existe e que lá na Gênese, né, nós conhecemos com esse nome, que essa matéria elementar, ou seja, a matéria primária do universo, é de onde tudo sai. Então ele fala assim, olha, a matéria elementar fora, no princípio, transubstanciada em massa atômica de elétrons e prótons, que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica, tá? E aí ele fala que sob ainda o efeito dessas inteligências, combinam-se os elementos. Então vamos imaginar assim figuradamente. Então vamos imaginar que esse aqui é a matéria elementar, tá? Aí essa matéria elementar, vamos imaginar que ela foi aqui dividida ou transubstanciada, ou seja, ela na verdade se quintessenciou, se tornou em outras substâncias, né? Que é outras transubstanciada, é isso, né? Então ela se partiu, vamos imaginar dessa forma. Aí partiu esse pedacinho aqui, esse aqui e esse aqui, certo? Aí esses três se distanciaram, e a hora que ele se distancia, um vem aqui e se une com o outro. Daqui nasce outra matéria. Então aqui nós vamos ter outra matéria. Essa matéria, esse aqui é rudimentar, viu, gente? Só para a gente poder entender aqui um pouquinho. Aí essa matéria que aqui se formou, quimicamente se transubstancia novamente, se separa, essas aqui vai encontrar essa outra, forma outra matéria. É assim que as matérias, elas vão se transformando, se formando em outras matérias, né? Se multiplicando a partir da matéria elementar, tá? Só para a gente ilustrar, uma figurinha bem assim elementar mesmo, né? Mais elementar do que isso não tem jeito. Então, isso é importante nós entendermos, porque isso aqui é o princípio da vida no universo, tudo nasce disso aqui, como a Gênese nos traz, tá? Tudo é originário do fluido cósmico universal. Então, aí ele vem, né? Os cromossomas estruturados em glândulos infinitesimais de natureza físio-psicossomática partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. Então vamos pensar, o que significa isso aqui? O que é natureza físio-psicossomática? O que é isso? O que é essa natureza aqui? Isso.
corpo, espírito e perispírito, tá? Físico, psíquico, soma, corpo, espírito, perispírito. Então essa é a estrutura físico-psicossomática, tá? Então, como que ele fala que como que ele partilha, então o cromossoma partilha no corpo físico do núcleo da célula. O que tem no núcleo da célula? Cromossomo. Ele gera esse código. Mas o que ele tem aqui no núcleo das células que a gente tem falado tanto aqui, quando, por exemplo, nós vamos falar de vida. O que tem? Onde que está a nossa vida física? Na memória da célula? Ele guarda a memória do espírito. Mas o que tem aqui nesse núcleo de célula? O plasma, ou fluido vital, tá? Chamado plasma, ou fluido vital. Então, as nossas células é onde guarda toda a nossa energia de vida também. Vocês já viram os casos de materialização, como que eles ocorrem? Vocês já tiveram a curiosidade de ver? Já o médium doa o ectoplasma. Ectoplasma. E exala dele ali do médico de efeito físico mesmo. E aonde está esse plasma? Nas células. É a mesma coisa quando a pessoa recebe o passe também, a energia também, né? Ela vai virar pelo centro coronário, passa pelos outros centros de força, o objetivo dela é chegar nas células. Nutrir as células, tá? Então as células, esses bilhões de células que nós temos no corpo, é que guardam a nossa energia vital. Então, quando as células começam a se esgotar, o que acontece com a gente? Vai, ó, né? Vai murchando, vai apagando. A gente vai sentindo aquele cansaço, não é assim? Está se arrastando. Significa que nós estamos com a energia vital baixa. Quando a energia vital baixa, nós começamos a ficar mais sujeitos às enfermidades, né? Então, cuidar disso, e como que a gente cuida, né? Da nossa energia vital. Equilibrando, alimentando, pensamento, trabalho, na caridade, a alimentação saudável, vida saudável, tá? Porque, lembra que nós falamos lá no começo, que nós temos o nosso meio de alimentação, né? Um deles é o alimento natural, não é isso? Qual que é o outro? Através do que mais que a gente se alimenta aqui, que alimenta as nossas células? Nós já falamos sobre isso, hein? Através da respiração. O oxigênio é um dos elementos que a gente absorve, tá? Mas nós nos alimentamos respirando também. E porque nós não puxamos o ar, não fazemos isso? Nós puxamos o ar, o que o ar tem? Só isso? Tem outros gases que nós fazemos isso aqui, que nós puxamos, mas a gente não sabe deles, a gente só sabe do oxigênio, que a gente inala para manter a oxigenação das nossas células. Tá? E aí, quando nós respiramos, lembramos lá do fluido cósmico universal, que é a nossa matéria elementar? E ela está onde?
Espalhado no universo. Então, todas essas substâncias que são transubstanciadas, partidas dela e vão se encontrando quimicamente, formando outras, estão no universo. E nós vamos respirar e inalar aquelas que nos são afins, necessárias à manutenção da vida vital em nós. Essa nós absorvemos. Aí a Elisa falou assim, ó, um ponto a caridade. E é real, não é isso? O que a caridade influencia nesse sistema de alimentação nosso? O Guedes começou falando sobre isso lá. Quando nós fazemos a caridade, nós começamos a fazer funcionar centros de força. Principalmente qual entra em função? Coronário. O centros de força, qual que é a finalidade principal deles? Através do quê? Manutenção e alimentação de energia. Então, quando nós fazemos a caridade, pensamos no bem, praticamos o bem, vivemos com equilíbrio, esse centro de força, ele na verdade capta isso que nós chamamos de elementos, ou energias, ou fluidos, ou a alimentação que está ao nosso redor. Então esse aqui é um das formas de alimentação nossa. Por isso que nos sentimos tão bem, porque está, como eu dizer assim, botando tudo na rotação certinha, tudo. Então por isso que a gente se sente bem quando faz o bem, vamos dizer assim. A gente não sente um bem-estar? Por que o bem-estar? É uma reação química orgânica. Então, o que acontece nesse momento? O nosso centro coronário, ele absorve esses fluidos, essas energias, essa matéria que está ao nosso redor, necessária à manutenção da nossa vida orgânica e espiritual, e faz a distribuição dela em todo o nosso corpo físico e espiritual. Alimenta os dois. Tá? E aí nós nos sentimos revitalizados, nos sentimos melhores, mais fortes. Por que a gente se sente assim? Porque é um meio de alimentação natural. Tá? Então, esse é um dos meios de nossa alimentação, tá? Centros de força. Os hindus chamam de chakras, que quer dizer o mesmo processo, viu? Os centros de força, eles funcionam num sentido de giratório, como se fosse uma roda, tá? E chakra quer dizer a mesma coisa, roda. Tá? Então, só pra gente pensar, a gente chama chakra ou centro de força, tudo bem, pode chamar do que quiser, desde que a gente entenda, né, o que significa aquilo, não tem problema nenhum, tá bom? Então é importante. Não, fiquei pensando que sim, os mais fortes que tiveram na humanidade, os homens encarnados mais fortes, essa aura, né, que ele está aqui em pensamento, essa força, que eles praticaram coisas boas, blindaram eles, fortaleceram e eles caíam, levantavam e continuavam prosperando, continuavam lutando. Porém, até Jesus sentia que ele foi desafiado. Então, assim, eu fico pensando assim, agora pra gente pensar juntos, assim, como a gente se blindar? Porque às vezes você tá ali na luta, né? Você sabe o caminho e de repente vem talvez influência, vem algum irmãozinho que falou até você mesmo, né, para te tirar desse caminho. Então essa força a gente tem que ter a todo momento, não é? Para nos fortalecer e blindar, para não te tirar desse caminho, dessa caminhada. Você está forte, pensando aí, vem alguma situação ou alguém e você tem que, às vezes, né, manter essa força, essa coragem e essa aura, essa, né, de vibração, porque a todo momento a gente tem irmãozinhos problemas, tristes,
decaídos. E qual seria a receita, Gabriela, da nossa blindagem? Cada um faz uma. A minha prática é... A neurociência fala que não cabem 2 pensamentos ao mesmo tempo na mente, na mente humana. A gente tem milhões de pensamentos ao mesmo tempo. Então, uma das coisas, eu uso tudo, que nem Santo Tomé. Pego até um santinho, uma mensagem, uma música, canto, se puder até ajoelhar. E cada vez mais que você caminha, mais você se encontra com irmãos, com problemas, com situações. Então, eu penso assim, que cada um, né, eu vejo até Jesus, e eu orava uma madrugada inteira. Então, são exemplos dessas pessoas. Chico persistia, mas olhava para cima e Senhor, me ajuda, estou aqui. Né? Mas cada um tem uma estratégia. Tem uma palavra, né, do Cristo, quando ele se preparava na noite, né, e começaria o seu martírio, que ele faz a sua oração, né, no horto, e ele faz aquela prece a Deus, que está lá no Boa Nova, né? Então ele fala assim: Senhor, Pai, né, eu não peço que os tires do mundo, né, mas que o livres do mal, porque entre eu e eles, ou seja, né, os espíritos antagônicos à causa divina, há um abismo intransponível, mas com eles não é a mesma coisa. Então, nesse momento traz muito essa questão que você fala da blindagem, né? O que era essa blindagem de Jesus? Que entre ele e a todos os espíritos antagônicos da luz havia um abismo intransponível. Então a gente traduz nessa blindagem que a Gabriela está trazendo para nós, né? E é importante a gente entender essa blindagem. O que era essa blindagem de Jesus que nós ainda não temos? A moral dele, né? A figura excelsa, moral que ele já representava, que ele já havia conquistado. E essa questão nos traz uma outra, né? E eu fico pensando muito sobre isso às vezes. Algum momento vocês viram em algum momento do Cristo, da passagem do Evangelho, de que Jesus teve medo? Não tinha medo. Não tinha medo. O medo, de verdade, é um dos maiores destruidores da nossa blindagem. Por que nós temos medo, né? Então, vamos imaginar medo. E Jesus catalogou o medo, como um dos 3 maiores inimigos do homem, que está dentro dele mesmo. Mas não é um inimigo simplesmente, é porque o medo, na verdade, ele destrói a nossa blindagem. Então vamos imaginar, eu saio ali fora, aí eu vejo uma pessoa ali na esquina, com um jeito meio suspeito, o que eu faço? Eu tenho medo daquela pessoa. Mas por que eu tenho medo daquela pessoa? O que ela pode fazer comigo? Pode me machucar, né? Ele pode me matar, ele pode fazer um monte de coisa. Jesus tinha medo disso? Não. Se tivesse, não ia ser crucificado. E tem uma parte que ele fala: o amor afasta todo medo. Eu não recordo qual é, com precisão qual parte que é, mas eu lembro disso. Nos afasta dos outros. Isso não seria porque a pessoa vibra numa faixa diferente do normal, do mal, das coisas ruins. Se a gente está com um pensamento bom na cabeça, não é mais difícil para a gente se contaminar com coisas ruins e sofrer algum problema, algum acidente. Eu creio, Neuza, que são os passos, né? Esse bem, estar pensando no bem, são os passos para essa nossa blindagem. Ele ainda não vai operar isso.
porque nós ainda temos medo de muita coisa na Terra e nós somos surpreendidos a todo momento por esses medos que nós temos. Nós temos medo de perder pessoas, nós temos medo de ficar sozinhos, nós temos medo da enfermidade, nós temos medo de passar uma dor, né? Nós temos medo de martírio, nós temos medo de qualquer coisa que possa nos ferir e ferir ao nosso redor, pessoas que amamos. Então, assim, imagina, eu estou lendo lá o Inácio de Antioquia, né? E eu fiquei meditando muito sobre isso, porque tem um momento lá que João, né, irmão de Tiago, são os filhos de Zebedeu e Salomé. E o Tiago havia sido martirizado num período lá, né, antes de Inácio ir para Éfesos, ele havia sido martirizado 4 anos antes, né? Então a gente ouve esse diálogo, né, de João, né? Eu falei Inácio, desculpa, fiz umas trocas aí, mas João, né, João e Tiago, que eram os irmãos, e aí o João Evangelista, ele falara a respeito desse martírio, que o irmão foi martirizado, né, 4 anos antes lá. Então ele conta isso e, na verdade, sem aquele peso, aquela dor, né, ele foi martirizado no nome de uma causa, e essa causa era Jesus. E ele também sabia que ele também passaria por isso. E isso para ele não era um problema. Já esperava. Já esperava que ele também ia passar por essa renúncia, por esse martírio, né? E isso não gerava medo, não era o martírio que gerava medo nele, mas o fato de falar em nome do Cristo e as pessoas não ouvirem a boa nova, isso mexia com ele. O descaso das pessoas com a mensagem do Cristo. Então, essas pessoas, a gente pode chamar que essas pessoas são blindadas, não é isso? O medo, ele é um grande destruidor da nossa coragem. Eu acho que eles tinham a fé, a fé inabalável em Cristo, que nós não temos ainda. Por isso o nosso medo, porque na hora da nossa prova, da nossa dificuldade, a nossa fé vacila. Vacila? E Jesus não tinha medo, porque todo amor, nunca fez maldade para ninguém, tinha convicção do que ia passar, sem medo. Agora nós viemos de um passado sombrio. Isso. E tudo influencia no nosso redor, e o medo. Medo por quê? Não sei, eu fiz, então o outro pode me causar mal. Eu acho que mesmo na oração, a gente no mau pensamento a gente tem uma facilidade, mas concentrar no bem, elevar o nosso pensamento, por isso a dificuldade, porque até ontem a gente fazia o mal, estava no mal. Hoje a gente está aprendendo a elevar, fazer menos mal e elevar um pouquinho o pensamento para o alto. Então veja como que ainda a nossa fragilidade, né, no medo ainda nos trai muito. Às vezes nós não temos medo por nós temos pelo outro, pro filho, pro marido. Nunca tive medo de entrar na favela, entrava sozinha, fazia tudo que eu precisava, tudo, e as pessoas me perguntavam, Cida, mas você não tem medo? Porque era morte todos os dias, né? Eu falei, não, eu confio no meu patrão, mas eu nunca deixei ele entrar. Então, quer dizer, eu não tinha medo por mim, mas então, como é que eu vou te dizer? Quer dizer que eu tenho medo, sim. Eu tenho medo, não por mim, mas pelo outro. É medo, está em você. É medo. Está em você. Mas para aquilo que precisava eu não tinha, né? Só não deixava ele entrar. Então, esse é um entrave em nós, né? Um entrave muito grande. E isso, na verdade, Jesus, né, lá no Boa Nova, quando ele se refere ao medo, ele diz assim que o medo, ele leva o homem a fazer muito mal e impede o homem de fazer muito bem.
Na verdade, se nós formos pensar, é assim mesmo. Esse dia que um pastor falasse todos eles, mas muitos não publicam porque tem medo. É um entrave muito grande, né? Então nós temos medo às vezes de pequenas coisas, né? De barata, né? Barata. Por que nós temos medo de barata? Gente, o que a barata pode fazer com a gente, coitada? Não é? O que é isso que nos leva a ter medo de um bichinho? Então, desde uma coisa até pequenina e até a questão de a gente passar por uma acariação, perder prestígio, perder um monte de coisa. Então, enfim, nós temos medos e medos que travam a todo momento. Então, o medo nos torna vulneráveis. Nos torna muito vulneráveis. Né? Que Osmar? Por que medo de barata? Não, fica barato. E a gente ouve muito também o medo atrai. E atrai, eu acho isso mesmo. Cuidado, pode atrair, muda. Quantas vezes, né, a gente diz assim, olha, a pessoa matou se defendendo. Existe isso? Por que a pessoa, né? Por que nós estamos nos defendendo? Né? Na verdade, é medo. É a questão do medo que nos faz reagir. E isso dentro do processo nosso de química, ele é tão interessante, né? Porque às vezes nós vemos, nós estamos com dores na musculatura e nós não percebemos que nós passamos antecipadamente por uma situação de medo, de estresse. E aí a nossa constituição maravilhosa que funciona para nos defender, né, esse corpo maravilhoso, funciona para nos defender, aí o que o nosso cérebro vai trabalhar para liberar? Né? Liberar adrenalina. Aí ele libera adrenalina na nossa musculatura, para que a gente aguente aquele baque. Então a gente passa por situações difíceis que se a gente imaginar, a gente sofre antes. Se eu imaginar que eu vou passar por aquilo, me dá um desespero, eu vou sofrer muito porque eu tenho medo daquilo. Mas quando eu vou passar, a gente fala assim, se eu passasse, se eu imaginasse, eu não conseguiria passar. Como que eu tive tanta coragem, passei com força. Em verdade, a nossa organização física ela é programada para nos defender. Aí ela libera um monte de adrenalina na nossa musculatura. Passa o problema, aí aquilo para, né? Aquele processo para, porque agora o corpo tem que voltar ao normal e aparece dor. Porque a musculatura está se ressentindo do remédio que ela não está recebendo. Ela tem que voltar ao normal sozinha. Então nós voltamos para o circuito da vida. Aí a gente vai tomar o remédio para os efeitos da dor que foi gerada. E aí, na verdade, era a gente só trabalhar para fazer aquilo voltar ao normal, para o nosso corpo funcionar naturalmente, sem aquela adrenalina que foi liberada para a gente aguentar a pressão do medo e do estresse. O medo, pelo que aprendi, ele não é, então, diretamente proporcional à evolução de cada um de nós. Nós somos seres independentes, né? E cada um tem a sua evolução. O que é um medo? Para mim, pode ser que não seja para ele, e vice-versa. Essa condição não é diretamente proporcional à minha evolução moral, à minha condição moral. A gente fala assim de que é moral, né? Precisamos entender isso, que é todo o conjunto de desenvolvimento intelectual, né? E espiritual. Sim. Então, se podemos dizer nesse sentido, sim, à medida que a alma mais evolui, menos medo ela tem. Porque ela vai se depurando. Isso, a sua compreensão e, na verdade, o desprendimento que ela passa a ter da questão material é maior. Então, também a dor vai ficando menor para ela, assim como o medo da dor também vai ficando menor. Aí, nesse caso, sim. Tá?
Então, é importante nós sabermos disso, que esses aqui são os mecanismos de nossa alimentação que mantém a nossa energia vital no núcleo das células. E quanto maior, né, essa energia, se nós podemos dizer, mais é o meio que a gente pode realmente reagir no meio que a gente sobrevive. E que a gente vive também aquilo que eu posso ofertar ao outro, tá? É aquilo que eu posso dar de mim. Vou fazer mais uma colocação sobre o medo, não sei se tem a ver. Eu já li que o medo também, quando a gente tem medo de alguma coisa, provoca problemas no rim. Há uns 3 anos atrás eu tive problema com pedras, eu queria saber. E como o rim é um órgão filtrante, o medo que a gente tem, passa por ali, é que a energia vai ficando acumulada e é onde pode ter o problema de pedras no rim. Não sei se isso é verdade, se procede. O medo que a gente tem de alguma coisa, de enfrentar alguma coisa, acaba fazendo com que a energia do nosso corpo seja alterada e o rim, como é um órgão filtrante, ele acaba captando aquelas energias e acaba fazendo com que a gente tenha cálculos mentais. Ele tem uma relativa verdade nisso, Fabrício, porque assim, se a gente for pensar que nós estamos ligados ao nosso corpo intrinsecamente a todos os órgãos, né, nós espíritos, através desse corpo intermediário, né, que é o perispírito, então nós vamos entender que nós estamos totalmente enraizados em todos os órgãos do nosso corpo físico. Então os nossos órgãos se ressentem diretamente com tudo aquilo que nós manifestamos. E lembra lá, que ali atrás o André Luiz nos cita, né? Deixa eu apagar aqui, com respeito aos órgãos do perispírito que estão correlacionados aos órgãos do corpo físico, não é? Então ele fala lá que o espírito ligado ao corpo físico através do perispírito, ele está totalmente ligado e correlacionado aos órgãos do corpo físico. E ele diz também assim que cada um dos centros de força não administra determinada região e órgãos do corpo. Okay? Então, imagina que quando nós temos qualquer pensamento, qualquer reação, qualquer ação, nós estamos diretamente nos manifestando nos órgãos correlacionados, não estamos? Ora, de acordo como nós nos manifestamos diretamente naqueles órgãos, nós vamos fazê-los se ressentirem também. Então, eles vão adoecer ou estar saudáveis de acordo com a manifestação do habitante daquele corpo. Então, por isso que nós geramos saúde ou nós geramos enfermidade. E, logicamente, que esses órgãos do corpo físico, um correlacionado ao outro, faz as funções parecidas, né? Então, aí nós falamos assim, olha, a pessoa de muita intemperança, nervosa, e ela acaba afetando o seu rim. Mas por quê? Porque ela, na verdade, está sobrecarregando os órgãos do corpo físico com aquilo que ela manifesta. Então, aqueles órgãos, eles vão trabalhar, eu vou usar uma expressão, né, gente, assim, trabalhar pesado, né? Vai trabalhar fazendo um esforço sobre-humano para poder nos colocar em dia, porque eu estou emanando para aqueles órgãos o meu desequilíbrio e manifesta diretamente no corpo. Então aquele órgão os órgãos vão começando a trabalhar pesado nas suas tarefas. E aí, se eu não ajudo aqueles órgãos a funcionarem melhor, dali a pouco eles estão parando. Vão parando nas suas funções, né? Porque eles não vão aguentar por muito tempo a minha intemperança. E é isso que nós causamos enfermidades, por isso as doenças psicossomáticas, né? Do espírito para o soma, para o corpo, nessa cadeia. Seria um desequilíbrio nosso
fritaria nos olhos. Diretamente. Lembra lá atrás que a gente fala assim, na verdade, né, traz lá o corpo, mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. A mente quem é? O espírito. Então, o espírito equilibrado traz equilíbrio ao seu corpo físico, porque o seu perispírito, seu corpo espiritual também trabalha em equilíbrio, e um fala em equilíbrio com o outro. Tá? Então, nós somos causadores de todo nosso equilíbrio e das nossas enfermidades também. Né? Uma coisa importante, né, aqui, que nós vamos voltar um pouquinho aqui, na questão aqui do núcleo das células, né? Uma coisa muito interessante, teve um dia chegou aqui uma pessoa, né, e estava com um processo de muitas pedras no rim, né? E aí, conversando com ela, e aí eu perguntei assim para ela, né, porque aí o benfeitor do lado assim, pergunta para ela quanto que ela bebe de água por dia, porque a gente não bebe só água, né, bebe água, refrigerante, tudo que a gente come tem água, não é assim? Então a gente precisa de um limite de água diário para manutenção, né, do nosso equilíbrio orgânico. Aí eu perguntei, ela tomava muita água e ela estava com dores nos rins, com pedra e tudo mais. E ele me falou uma coisa muito interessante, a água em excesso mata. Por quê? A água em excesso que a gente toma vem aqui, olha, no núcleo das células e fecha a célula, encharca que a célula e ela não consegue liberar o fluido vital. Isso foi tão impressionante, né, dele falar disso aí. Uma semana depois, eu estou lá, porque eu gosto muito de ler as matérias, né, na UOL, eu falo para vocês, eu vou dar uma olhada nas capas, né, para eu ver as matérias que tem. E gosto muito da parte de educação, ciência, saúde, etc. Me chamou a atenção lá uma matéria pequenininha, água em excesso também mata. Eu falei, opa, semana passada eu ouvi sobre isso, né, dos amigos espirituais. Então eu entrei na matéria de medicina. Qual é o ideal de tomar-se água por dia? Bom, se fala em torno de 1,5 litro a 2,5, dependendo. Por quê? Não é tomar 2 litros de água, é 2 litros no geral, de líquido. De acordo com o peso corporal também, não adianta. Exercício, né? Então, às vezes, uma pessoa tem a massa corporal, ela pode tomar tanto, e eu, de repente eu também não posso tomar aquele tanto de água, porque nós ingerimos. Então, esse é um elemento que para nós, assim, então eu vou tomar bastante água, não é assim não. E isso aqui, olha, por causa do núcleo das células, encharca as células. Elas não respiram. Olha que coisa impressionante, elas não absorvem energia vital, o fluido vital da vida. Né? Então, isso é um problema, tá vendo o equilíbrio? Então, nós temos aí no núcleo das nossas células o nosso mecanismo de vida. Né? Então, por isso que ele diz aqui, né? Partilham do corpo físico pelo núcleo da célula. Tá? Em que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam. Então veja, os dois mecanismos, nós temos células no corpo físico e células no corpo espiritual, tá? Trabalhando em conjunto. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se eles expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, né? O que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade nas células, que se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente do material destrutivo e renovável,
por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. Ele está fazendo uma analogia aqui, né? Porque ele falou que antes, para nós no parágrafo anterior, que para explicar esse tipo de coisa para nós, da renovação das células, da memória que se perpetua, né? Da célula que morre para a célula que vai nascer, enfim, carregando a genética, né, nossa, ele usou aí um mecanismo de falar da tipografia, das letras tipográficas, né? Então, para a gente poder entender, porque falta elementos no nosso dicionário para poder nos explicar isso. E falta, né? Como vai explicar isso? Então, ele fez aqui uma analogia com a tipografia, para dizer assim, então, por exemplo, nós escrevemos aqui agora letras num papel, então aqueles caracteres tipográficos, eles marcaram ali e aquilo vai ficar, né, eternamente escrito e a gente vai ter a memória escrita daquilo, podendo utilizar daquela memória. Então ele está fazendo essa analogia. As células, então, guardam todo essa informação genética, nossa história, tudo ela vai transmitindo para suas sucessoras. Tá? Então, por isso a nossa memória não morre, tá? Ela perpetua, tá? Com o tempo, diferenciam os cromossomas nas províncias da evolução, segundo as espécies, como variam as criações do pensamento impresso, de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Tá? Então, ele está fazendo a mesma analogia. Esses cromossomos, de acordo com a evolução, eles vão variando de acordo com as espécies, tal como aqueles moldes, né? Então, nós tivemos lá atrás. Como que era a tipografia quantos anos faz que nós temos a imprensa? Quem lembra? Eu estou perguntando porque eu não lembro não, viu, gente? Mais de 800 anos. Mais de 800 anos. Foi em 1514. E começou? Como que era nesse momento, nessa época, né? O molde tipográfico. E como que é hoje? Não é? Olha a evolução que isso sofreu. Então ele está dizendo do mesmo processo de evolução, né, nas formas dessa memória, desses genes que vão ficando, que estão no núcleo das células e vão se transferindo de uma para outra, tá? Para as sucessoras aí. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. Então, são minuciosamente avaliados e testados por quem? Pela inteligência. Pelas inteligências superiores que dirigem tudo. Então isso é importante a gente saber, porque a gente pensa assim, ó, deu o start, né, da vida, aí vai tudo caminhando sozinho, não vai não. Todo esse processo aí, desde da simples ameba até chegar no complexo das algas, que é nas algas nós começamos já a definir o complexo da sexualidade. Todo esse processo foi experimentado, testado. Isso para caminhar para os processos mais complexos do que nós temos hoje. Então, tudo isso ao longo da evolução, os milênios incontáveis, foi tudo acompanhado, direcionado, testado, né? Remodelado, não foi simples assim. Então nós temos nos engenheiros siderais toda a responsabilidade dessa mecânica complexa da vida, né? Dirigido por quem aqui na Terra? Por Jesus, o Cristo, né? Jesus é o nome do homem, viu, gente? Cristo. Cristo
é o Espírito. Jesus é o homem. Foi dado depois, né? É. Quem veio mesmo foi o Cristo. Cristo que veio à Terra. Então, ele é a inteligência ao qual esses engenheiros siderais eram submetidos, que dirigia tudo, sob o comando dele. Tudo isso foi testado, aprimorado, foi refeito, até chegar nos moldes que nós temos hoje. Né? Então, isso é divino, né? E um por um. Isso é divino, divino. E isso acontece de forma perfeita. Né? Perfeita. A gente precisa estudar isso aqui agora, porque os espíritos já estão falando desse processo evolutivo nos planos, em outras, né? A encarnação nos planos celestiais, encarnação, não é? No umbral, até no umbral, porque tem história de nascimento no umbral. O plano não é, em outros planos que, acima de nós, outras dimensões, como que é a encarnação lá, sem vir à Terra. A gente precisa entender aqui esse processo, até onde a gente chegou, né? E assim, como você disse, né, Gabriela, esse entendimento, ele nos dá mais responsabilidade, né? Porque quando nós achamos que eu fui tudo dado de graça, não é assim? A gente não dá importância nisso que é dado de graça, mas não foi de graça, foi um negócio construído, né? Construído para chegar nesse processo do máximo de perfeição que nós temos aqui hoje e que ainda está em aprimoramento. Lembra aquele vídeo lá daquele médico lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a gente passou, que ele fala, né, desse osso nosso aqui, da base, né, o esfenoide, da base do cérebro, que ele tá, os dentistas japoneses e americanos identificaram que o nosso céu da boca está em transformação, ou seja, o esfenoide está dando mais uma inclinação para fazer a evolução desse corpo agora. Que a cada passo, lembra aquela paleontóloga francesa que ele cita, que fez todo o processo de estudo dela, identificou em verdade que a evolução, o aprimoramento dos corpos na Terra sofria toda vez que o esfenoide fazia uma inclinação. E que isso ocorria no globo simultaneamente sem as pessoas se conhecerem. Que mecanismo é esse que policiava tudo e fazia tudo isso acontecer? Isso obedecendo uma lei, né? Uma lei, as inteligências superiores fazendo acontecer. Então eu fico imaginando que processo magnético é esse, né? Que segura tudo isso e faz isso acontecer, porque as inteligências, né, sublimadas, elas têm essa energia que faz com que isso aconteça, né? Esse poder magnético de fazer gerar tudo isso e essa transformação sob o domínio dos seus pensamentos. Então isso é maravilhoso. É maravilhoso quando nós vemos isso dentro daquilo que o André Luiz nos traz, com a sua lucidez, né? Então, a nossa responsabilidade e corresponsabilidade com o mecanismo de vida que nós estamos habitando, ela cresce muito mais, ou não? Então é por isso que quando o planeta, se eu estiver errado, passar de expiações e provas para regeneração, se nós não mudarmos a nossa condição moral, como o corpo está evoluindo e o planeta vai evoluir, nós não vamos poder, se a gente não modificar o nosso jeito de ser, enfim, moralmente, não vamos poder habitar o planeta Terra e nenhum corpo melhorado. E talvez aí nesse inverso, né, Rosemary? Nós não vamos ter condição de habitar o novo corpo e por isso não vamos ter condição de habitar a Terra. Viram aí, na verdade, a relação que não é Deus que separa o joio do trigo? Né? Não é Deus que faz a seleção. Deus está nos impulsionando sob o comando vigoroso de Jesus. Depende né? de nós, né?
Mas, se a gente não fizer essa melhoria espiritual, não vamos ter como habitar o novo corpo. Não tem liga. Jesus não é, ele é perfeito. Quem ele não somos nós. Não é? É isso. Jesus é perfeito em tudo, nós somos imperfeitos. E aí, não tendo condição de habitar esse corpo, que já vai estar formado de substâncias diferenciadas, a nossa condição espiritual não tem condição aqui. Nós vamos ter que realmente habitar um corpo mais da nossa condição atual. Vamos ter aí que habitar outros mundos. Não vai demorar tanto isso, a gente só observando, por exemplo, o salto que nós tivemos de progresso com 150 e poucos anos e 160 anos de espiritismo na Terra. Olha o salto de progresso que nós tivemos até agora, né? Se a gente for mais para trás ainda, né? Pegarmos antes do Cristo e com a vinda do Cristo, quanto que a humanidade já deu um progresso, um salto no progresso. Com o advento do Espiritismo, nós tivemos um salto muito maior ainda. Então, se essa aceleração com o conhecimento espiritual, ela vai cada vez mais acontecendo, então o tempo que nós levamos de Jesus até agora, talvez seja menor. Eu acho que é. E a gente também tem que pensar assim, a gente não pode pensar que ainda vai demorar. Porque senão a gente também se acomoda na nossa transformação que a gente tem que ter. Sei, eu penso assim, que a gente tem que pensar que isso já está acontecendo e a gente já tem que estar se adaptando a essa nova fase. Porque senão a gente continua na mesmice. E aí a gente vai pensando que isso vai demorar, mas a gente já tem que estar começando a fazer esse trabalho de transformação da gente mesmo, para a gente poder ter esse pertencimento a esse nova etapa da Terra. E isso que você está falando, Elisa, é tão fantástico, porque eu tenho observado outra coisa, né? Legal. Não sei se é correto, né, a minha forma de pensamento, mas eu acho que não é nem que a gente tem que se adaptar, nós já estamos nos adaptando, porque no livro A Caminho da Luz, alguns primeiros capítulos cita que na Amazônia existe um transporte espiritual que exila de 45 em 45 dias espíritos que não conseguem mais encarnar no planeta. Então eu acredito, só que lá cita qual que desde quando que isso está acontecendo. Eu não lembro se é desde a vida de Jesus ou se é desde a vinda de Moisés, mas acho que esse impedimento dos espíritos reencarnarem na Terra por não estarem conseguindo acompanhar a evolução do globo, a evolução do corpo, já acontece há muito tempo. A questão é que nós, se estamos aqui, é porque nós estamos conseguindo acompanhar a evolução do planeta. É a seleção natural. Quem está correndo vai. Nós vamos fazer isso. Como que era a aceitação do conhecimento espírita há 20 anos atrás? E há 50? Né? Hoje, o que eu recebo de pessoas na casa procurando a doutrina espírita porque se familiariza com ela, é uma coisa impressionante. O que leva essas almas a chegarem numa casa espírita nesse momento, de todas as idades, gente, e dizer que se familiariza com a doutrina espírita, que se sente atraído para a doutrina espírita? Então, olha as almas que estão vindo já com o conhecimento adquirido dessas coisas. Aí eu digo para você, olha, você não vai ter dificuldade de estudar a doutrina espírita. Quero que você pegar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, você vai dizer, nossa, isso aqui eu já conheço. Eu já ouvi falar disso aqui. Isso aqui não é estranho para mim. Porque essas almas já estão vindo com esses conceitos diferentes de 50 anos atrás, que era coisa do demônio, né? Olha, assombração, era isso, era aquilo. Mas essas pessoas não, essas almas estão chegando já familiarizadas, como o Flávio nos disse, já está vivenciando isso, já não é mais diferente. As crianças
favor, não pilham a gente. Fazendo assim com a gente, as crianças. Não, Elas fazem cada pergunta e nós temos que correr para responder, né? É verdade. Então, estão vindo com conhecimento. E uma coisa, eu vou sempre repetindo isso para vocês, sem me alongar mais, mas as crianças, gente, que estão vindo, elas têm um conhecimento de Deus bastante diferenciado, viu? Então, assim, nós vamos ter que começar realmente a ter essa compreensão mais profunda, não desse Deus religioso sectarista que nós temos na Terra, porque as nossas religiões são sectaristas, né? E a gente assambarca Deus, a cada um com a sua visão, e Deus não é essa visão, né, sectarista das religiões, ele não é isso. Então, mais uma vez a gente repete, Deus não está nas religiões, as religiões que têm que estar com ele. E aí essas almas que vêm chegando têm um conceito desse Deus universal. Único. Desse Deus único, ciência, essa é que interpenetra tudo e a todos. Então, se nós tivermos com a ideia de que nós vamos pegar essas almas, colocar elas dentro de um quadradinho, né? E querer fazer delas esse conhecimento sectarista que nós temos, elas não vão sentar nesses bancos. Não vão sentar nos bancos religiosos. Os templos de pedra vão ficar vazios. Sabe? Já estão ficando, né, vazios. Por quê? Porque nós estamos ainda do mesmo jeito. Eu fico pensando, lá, né, eu falei para vocês outro dia do livro da Dona Maria João de Deus, Cartas de uma Morta, né? Vocês leram aquele livro? Eu tinha falado sobre... que ela vai falar lá da forma de estudo dos habitantes de Saturno, né? Então ela olha para cima e fala assim, que são aquelas naves lá no espaço? Ele fala assim, não, isso aí são estações de estudo. Então, como ali o peso da matéria é muito pequeno, eles se deslocam, né? Então eles flutuam no ar. Então ela fala assim, então eles vão ali para cada um que vai para a estação que eles querem estudar aquele dia. E se reúne com o grupo que estiver estudando ali. Do assunto que quiser. Então as nossas escolas terrenas, né, vão perder lugar, né? Os templos terrenos vão perder lugar, né? Mesmo porque Jesus tinha templo de pedra. Não tinha nada. Hã? Era um mundo, né, o templo de Jesus. Era no monte, debaixo da árvore, era no barco, na beira do lago, era em qualquer lugar, né? Então o templo de Jesus era a natureza. A gente tem assim um teto para nos guardar do frio e da chuva, né? Só isso, mas esse olhar sectarista, nós vamos ter que perder, vamos ter que lutar muito, né? Ok, passada a régua.